Olá, queridos. Haris Caerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Hoje, lição de número 11. A salvação não é obra humana. Então, quem é o Criador da salvação? Qual é o objetivo da salvação? Por que somos salvos? Do que somos salvos? Conhecemos o autor da nossa salvação? Essas perguntas a gente pode tentar resolver aqui nesta lição de número 11. Já estamos chegando no finalzinho, mas eu te peço, compartilhe, comente, dê o like e deixe lá o sininho ativo e se inscreva no meu canal, Adalberto Teles, com 2 L's. Lição: a salvação não é obra humana. O texto em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Efésios tem uma soterologia muito profunda. Palavras-chave. Esqueci aqui do S no plural ali de palavras. Palavras-chave: salvação, graça, soteriologia. Introdução. Vamos que vamos. Quando Deus criou todas as coisas, ele não apenas criou, mas teve já nesse ato a ação de salvar. Nesse sentido, o próprio momento da criação é uma manifestação da salvação divina. Desta forma, a salvação jamais será uma obra do homem, mas de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus cria, Deus salva. O ato criador de Deus já é um ato salvador. Então, Deus é o único arquiteto, criador de salvação. Por isso que Hebreus diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é, sim, gente, a consumação de todas as coisas. É ele que traz o começo e o fim de todas as coisas. Então, ao mesmo tempo, quando Deus cria, Deus já também traz a salvação. Que maravilha, né? Primeira grande sessão, a salvação sobre a graça de Deus. Primeira subseção, a descrição do estado espiritual humano. O apóstolo Paulo inicia Efésios 2 descrevendo a condição espiritual da humanidade antes da salvação. No versículo 1, ele afirma que os crentes estavam mortos em delitos e pecados. Delitos referem-se a pecados, porque a palavra pecado você pode ter uma variação de sinônimos, e até pejorativos também. Então, qual é a nossa situação? Antes de Jesus, a humanidade era dividida entre Israel e gentios. Ou seja, Israel, o povo escolhido, gentios, raça que comia das migalhas da mesa do rei. Depois da vinda de Jesus, o apóstolo Paulo ele vai dividir a humanidade em Israel, igreja e gentios. Quem é Israel? Já falei, o povo escolhido, os gentios são aqueles que não são judeus, são todos os outros, e a igreja é uma união dos gentios e dos judeus, porque Deus derrubou toda a barreira da separação, não havendo entre judeus e gregos, escravos e livres. Então, essa é a situação de quando nós éramos pecadores, pois a Bíblia diz que nós éramos gentios. Então, essa era a nossa situação aí. Então, aí diz aí, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso está em Romanos. No versículo 2, Paulo aprofunda essa descrição, afirmando que antes da conversão os crentes andavam segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar. O príncipe da potestade do ar, filhos da desobediência. Olha a nossa situação. Andávamos conforme a nossa carne. Isso lembra muito de Juízes, né? Não havia rei em Israel, as pessoas faziam as coisas conforme os seus próprios olhos. Imagine o homem fazendo as coisas segundo a sua própria carne, segundo a sua própria vontade. Digo carne aqui no sentido de sarx,
no grego, que é a palavra negativa para a carne. Soma seria a parte positiva, que seria, na verdade, o corpo da pessoa. Carne sempre no sentido de pecado, de ignominia, de erro, de falha. Então, nós estávamos, segundo o príncipe das potestades, segundo Satanás. Eu sempre falo que uma pessoa, ou ela pode estar endemoniada ou influenciada por tal, mas infelizmente, o mundo jaz no maligno e todos aqueles que estão pertencentes a este mundo, ou são pertencentes a esse mundo, infelizmente estão dominados pelo maligno. No versículo 3, Paulo conclui esta descrição mostrando que, além da influência externa do mundo e do diabo, o ser humano também é prejudicado internamente, porque o pecado ele afeta o emocional, o pecado afeta o físico, quando afeta o espiritual. Então a pessoa está também internamente prejudicada. O Paulo afirma que todos antes andavam nos desejos da carne e dos pensamentos. Sim, filhos da ira, ou aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a situação da pessoa que está em pecado, sem salvação, ela vai dando a ira, porque são filhos da ira. E aqueles que não acreditam em filhos de Deus permanecem na ira de Deus, porque não conseguiram ainda alcançar o perdão. Mas é claro que ainda existe a oportunidade dessas pessoas serem salvas em Cristo, aceitando a Jesus como Senhor e suficiente Salvador de suas vidas. A descrição de Paulo, nos versículos 1 ao 3, apresenta um quadro sombrio da humanidade sem Cristo, espiritualmente morta, escravizada ao pecado e condenada à ira divina. Por isso que a própria Bíblia diz que a gente tem que fugir da ira futura, e também Paulo diz que do céu será manifestada a ira de Deus. Então, olha a situação de quem está em pecado. Então, nós somos salvos do pecado, nós somos salvos desta vida escravizada, nós somos salvos dessa ira que há de vir, e já aprendemos que o autor da salvação é Deus, o autor da salvação é Jesus Cristo. Então, essa graça que nós recebemos, ela é toda vinda da parte de Deus para que nós tenhamos aí vida e vida eterna. Esse panorama destaca a necessidade urgente da graça de Deus, que será o tema aqui desses versículos, é claro. Então, a graça, gente, a graça de Deus é o mais importante para a vida do ser humano, que traz a salvação. Mortos em ofensas e pecados, versículos 1 e o 5. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo", versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, sem ela ninguém pode ser salvo. Olha, o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois ele diz no capítulo 6 de Romanos, versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde sobre nossas vidas? Ele diz, de maneira alguma. Como nós, pois, estando mortos para o pecado, viveremos nele. Então, há um trocadilho, um jogo de palavras. Por que um jogo de palavras? Porque uma pessoa morta no pecado, ela não consegue sair do pecado sozinha. Ela precisa ser vivificada. Quando diz "e vos vivificou", esse "vos" aqui significa que alguém está fazendo a ação. Ou seja, Deus, Jesus Cristo está fazendo a ação. E depois, quando nos vivificou juntamente com Cristo, a ação também pertence a Deus. Ou seja, o sujeito da ação, quem está vivificando, é
o Senhor, é Ele que está fazendo a obra. Então é necessário, é importante a gente entender que a ação salvífica sempre parte de Deus, é Ele que traz essa ação salvífica em cada um de nós. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, Isaías 59:2, e não significa aniquilação espiritual total, ou seja, essas pessoas não estão aniquiladas porque elas podem ser salvas. Isaías 59, versículo 2 diz que o que me separa de vocês são os vossos pecados e as vossas transgressões. É isso que me afasta de vocês. Então, essas expressões significam que essas pessoas estão mortas, estão distantes, destituídas, estão afastadas de Deus e podem se reconciliar com Cristo através da proposta salvífica que Jesus está proporcionando para a humanidade. Terceira subseção, a exegese dos versículos 8 a 10. Nestes versículos, o apóstolo Paulo aprofunda o ensino sobre a salvação, explicando sua origem, o meio pelo qual é recebido e sua proposta na vida do crente. Ele enfatiza que a salvação não depende do esforço humano, mas é um dom de Deus. No versículo 8, Paulo declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, gente, o que eu quero dizer aqui com isso, que a graça de Deus, porque a Bíblia diz, quando Paulo fala para Timóteo, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E ele ainda diz Jesus Cristo, homem, porque aí enfatiza a sua natureza humana e também a divina, porque só alguém sendo semelhante ao Pai pode ser intercessor com o Pai. Os sacerdotes não tinham tanta capacidade assim, faziam, mas os pecados não eram perdoados, eram cobertos. Então, essa graça, ela vem por meio da fé. E o autor da fé, porque a Bíblia diz que Deus, Jesus, é o autor e o consumador da fé. Ele cria e ele é o que consuma, é aquele que cria e aquele que dá o resultado final. Então a graça vem por meio de Jesus. A graça e a salvação vem por meio de Deus, vem por meio de Jesus. Ela é dom de Deus. Graça, a palavra charis, significa isso, né? É dom imerecido, favor e tal. Sim, sois salvos, se sós menoi. Aqui a palavra aqui, se sós menoi, é um particípio no grego que significa isso. Nós somos salvos. Na verdade, tá aí um termo maravilhoso que pode ajudar a gente a compreender do que somos salvos e como somos salvos. Somos salvos por meio da graça, por causa dela, porque essa palavra porque, ele é um explicativo, porque pela graça sois salvos. Então ela está explicando qual é o meio de que há a salvação. A salvação é por meio da graça, e aí esse verbo que vai significar isso aí, sois salvos. A salvação acontece por meio da fé, pistis, que isso, no tudo, não vem das obras, ou seja, a salvação não vem das obras, aí tudo, que é um pronome neutro, não vem das obras, ergar, para que ninguém se glorie. Então, a ação, ela pertence a Deus. É claro que o homem é o ser de decisão, o ser humano tem que se decidir, e aí a graça vai atuar, porque a graça também pode ser rejeitada, a gente pode rejeitar a graça, e aí a graça de Deus, não sendo rejeitada, mas aceita, aí vai transformar nossas vidas em homem salvo, e essa obra não vem das nossas obras, mas vem por Deus, por meio da fé, que também não é nossa, porque a Bíblia diz que a fé não é nossa, ela é dom de Deus. Então, o ato salvífico de Deus é uma ação muito engenhosa e trabalhosa. Por fim,
No versículo 10, Paulo apresenta o propósito da salvação, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para que as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha isso. Isso volta lá no início, na introdução. O que que eu disse? O próprio ato de criar já é um ato salvível, porque olha aqui, porque somos feitura sua. Então, qual é aí o propósito da salvação? Deus quer salvar toda a sua criação, ou seja, todo ser humano, ele já está dentro de um plano salvível, porque o ato de criar é um plano salvível. Agora, o homem é que tem que decidir também. Tem que haver esse papel da decisão humana. Paulo deixa claro que os crentes são criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, ainda dessa forma, Efésios 2, 8 ao 10, destaca que a salvação é inteiramente obra da graça de Deus, recebida pela fé e não pelas obras humanas. Ou seja, a graça vem de Deus, o homem recebe pela fé, mas não são as suas ações, não são as suas obras. Eu aprendi lá na faculdade uma frase linda: obras não salvam, mas homens salvos fazem obras. Então, eu não faço obra para ser salvo, eu faço obras porque eu já sou salvo. No entanto, essa mesma graça conduz o crente a uma vida de boas obras. Olha aqui, é o que eu falei, a frase resume, demonstrando uma transformação operada por Deus. O cristão não é salvo pelas obras, mas para as boas obras, cumprindo assim o plano divino para a salvação. Como é que o judeu era salvo? Praticando as obras da lei. Só que as obras da lei, elas não salvam. Quem é que salva? A graça em Cristo Jesus. Por isso a gente percebe que o judaísmo ou os judaizantes do primeiro século cometiam esse erro, e nós vamos ver daqui a pouco nesses próximos tópicos. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Então, primeiro nós temos os reencarnacionistas, quase uma língua estranha aqui. Com o termo soterologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. Também, gente, a, a cultura grega antiga acreditava na reencarnação. Porque quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, eles não entendiam o que é ressuscitar, porque para eles a ideia era a reencarnação. Tanto é que Aristóteles acreditava na reencarnação. Você pode pesquisar que você vai ver lá que na filosofia grega, no mundo antigo grego, havia a crença na reencarnação. Por isso, quando fala-se de ressurreição, que não é reencarnação, ressurreição é uma outra coisa, eles não compreenderam. Por isso que também Jesus, ele era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeiro, como um Deus se encarna, e segundo, como é que uma pessoa ressuscita? Não tem lógica para eles isso, né? Então, a reencarnação é defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Ou seja, aí tem o karma, quem foi muito ruim nessa vida vai ter uma vida ruim. Então a pessoa pode reencarnar em qualquer coisa, como em qualquer ser. Então, olha, não tem base bíblica para isso, né? Não existe base bíblica para isso. Então, as pessoas com problemas, com deficiências, ou quando nascem em corpos de animais, ou coisa parecida, isso tem a ver com seu karma, e isso só vai parar quando realmente esse ciclo de perfeição chegar ao seu fim, ou seja, a pessoa precisa ter um alto nível de caridade, de ser bom, de doação, para alcançar esse nível. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica, e aí estão os textos para vocês recorrerem posteriormente. Depois temos os acionistas.
É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galáxia. Então, Gálatas 1:1. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Em alguns contextos acadêmicos ou teológicos, galacionismo poderia ser um termo usado para descrever qualquer movimento ou ideia que defenda uma mistura entre a graça e a observância da lei mosaica para a salvação, semelhante ao erro aí dos judaizantes na galáxia. Então você entende? Eu gosto muito do capítulo 5, versículo 1, que diz lá: sendo, pois, libertados com a liberdade com que Cristo vos libertou, então não tornei-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está dizendo, o judaísmo é o Jesus nos libertou e agora somos livres. Então só cai nessa quem realmente não tem conhecimento das Escrituras. E eu lamento as igrejas atuais estarem judaizando seus cultos com quipá, com candelabros, com bandeira de Israel, com talite, e em outros elementos do culto judaico que não tem a ver com o nosso segmento em Cristo Jesus. Enfim, os gnósticos, no campo soterológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia atual, Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnoses, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. Olha isso, irmãos. Aí você vê, né, o versículo-chave da salvação em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde é a salvação? Quem é a origem da salvação? Jesus Cristo. Então isso aqui é subterfúgio. Isso aqui são meios negativos, meios enganosos para levarem a um conhecimento que não chega a Deus. Por isso a gente tem aquela pirâmide, né, que significa todo conhecimento leva a Deus e não é verdade. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas, não para um grupo de pessoas. Por isso que Deus, a gente até fala na teologia, né, que Deus não tem inimigo. Como é que, quando eu digo que o diabo é inimigo de Deus, eu estou equiparando o diabo ao mesmo nível de Deus, e não tem. Deus não tem ninguém ao seu nível. Terceiro e última grande sessão, as soterologias inadequadas de hoje. Vamos lá. Primeiro, o islamismo. E aí eu separei umas coisinhas que legal. No Islã, a salvação é alcançada por meio da obediência cristã aos preceitos da relação em 5 pilares do islamismo. Primeiro, Shahad, eu estou falando aqui mais, profissão de fé. Segundo, Salat, orações diárias. Terceiro, Zakat, caridade obrigatória. Quarto, Shavan, ou Shav, jejum no Ramadã. E o quinto, Hajj, peregrinação a Meca. Então, esses são os 5 pilares para a questão da salvação no islamismo. A salvação na ilha não é garantida, pois depende do equilíbrio entre boas e más ações. Essa visão soterológica é convincente porque se baseia no mérito humano, em contraste com a mensagem do Evangelho que ensina que o ser humano é incapaz de alcançar a salvação por suas próprias obras. Cristo é o único caminho para Deus. E sua obra na cruz é suficiente para redimir os pecadores. Enquanto a ilha, no caso aqui o Islã, ensina
sistema de recompensa baseado em obras, o cristianismo oferece a graça de Deus como dom gratuito, acessível pela fé. Dessa forma, a soterologia islâmica não pode conduzir à verdadeira salvação, pois ignora a obra redentora de Cristo e confia na capacidade humana de agradar a Deus por meio de esforços próprios. Somente em Jesus há a segurança eterna, pois ele pagou o preço pelo pecado e oferece a vida eterna a todos os que nele crê. Então, gente, é somente em Jesus. Qualquer outra meio precisa ser refutado. As testemunhas de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos, um que tem o direito ao céu, restrito aos 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão. E a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança da salvação. Gente, então isso aqui vocês já veem que é um erro total, né? É um erro completo. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Está bem claro que se ele não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. É preciso ter o Espírito de Deus como base para a salvação. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, não tem salvação. Terceiro e último subtópico, mormonismo. No mormonismo, a salvação é dividida em dois conceitos principais: a salvação geral e a exaltação. A exaltação envolve a obediência às leis e ordenanças do Evangelho Mórmon, incluindo fé em Jesus Cristo, arrependimento e batismo na Igreja Sud, recebimento do Espírito Santo por imposição de mãos de um sacerdote mórmon, obediência aos mandamentos. O objetivo final da salvação no mormonismo é a exaltação ao nível da imaginação, permitindo que o fiel se torne um Deus e governe seu próprio mundo em um processo chamado teose. Olha que loucura, gente. Dessa forma, a soterologia mórmon é convincente porque rejeita a suficiência da obra de Cristo na cruz, acrescentando descobertas humanas para a salvação. Além disso, ensina uma visão distorcida de Deus e do Evangelho. A Bíblia declara que a salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé, sem a necessidade de qualquer outro subterfúgio. Ela é convincente, gente, para algumas pessoas, mas para nós não. Entende? Então, somente Jesus é aquele que pode dar salvação ao homem, somente Cristo. Concluo a minha aula de hoje usando aqui o fecho desta lição. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de um pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, gente, nada de dupla predestinação, mas a salvação é para todo aquele que nele crê. É preciso arrepender, é preciso aceitar Jesus, é preciso ter Deus em sua alma, em seu coração, é preciso receber o Espírito Santo, é preciso viver em Cristo para ter vida eterna. Gente, dê lá um like, curta, comente, compartilhe o link, que daqui a pouco vai chegar até você o link. E assiste essa aula, comente, vai ser uma alegria para nós. E nos ajude aí enviando para os seus amigos o link e os irmãos. Deus abençoe, até a próxima. Hariskai e Irene, um abraço.